Começando com uma questão que já foi trazida aqui no nosso chat antes da gente começar o programa, o Pose do Rodo declarou ligação com o Comando Vermelho e passa a ficar preso com integrantes da facção em Bangu. Quando a gente estava discutindo isso na reunião de pauta hoje de manhã, Vera, eu fiquei, na verdade, surpresa em nunca ter imaginado que pode ser praxe isso, né? De você perguntar para a pessoa no momento da prisão se ela tem alguma conexão com uma dessas facções, porque elas também estão nos presídios, né? Exato. É um praxe no Rio de Janeiro. É muito comum aqui no Rio de Janeiro você ficar justamente numa área, perguntar, é a primeira pergunta que você faz, não é? Tipo, né, quase o nome e logo em seguida. Qual é a sua facção? É como se fosse time de futebol. Qual é o seu time de futebol? Você é Flamengo? E você? Eu não tenho. Eu sou vascaína. Mas, enfim, é uma coisa normalíssima, até porque, para evitar, é uma forma de controle nas próprias unidades penitenciárias, para que não haja motins, não haja até mortes, né? Rebeliões, essas coisas. Porque se você coloca, de repente, um inimigo, né? Mais ou menos assim, entre aspas, dentro de um ambiente que não seja dos parceiros dele, ele pode ser morto, enfim, pode acontecer alguma coisa. Então, é uma coisa até para a segurança do preso, né? Pelo que dá para entender. E aí eu tenho uma dúvida que não necessariamente quer dizer que ele tenha um envolvimento profissional, entre muitas aspas, com essa facção, porque, por exemplo, eu já vi casos aqui no Rio de Janeiro de pessoas serem mortas porque estavam numa favela de um grupo rival, não necessariamente porque elas pertenciam a uma facção, mas elas moravam numa favela que era dominada por uma facção diferente, estavam ali visitando alguém ou a passeio em algum outro lugar e foram mortos porque pertenciam a outro território também, né? Isso. Então, isso não necessariamente quer dizer que... Não necessariamente. Até a gente tem que observar uma coisa, nas próprias letras do MC do Pose do Rodo, eu acho até interessante esse nome dele, né? Porque ele relaciona, porque existe uma favela do Rodo, onde na verdade ele foi criado lá e tem ramificações, obviamente, com a Cidade de Deus. Então ele nunca negou a origem dele. Ele realmente disse que já pegou em armas, ele já traficou, mas que ele deu a virada dele quando ele descobriu a música. Bom, eu não quero fazer uma análise dele em cima da opção, mas ele diz que tem, obviamente, nas letras dele, ele exalta o Comando Vermelho e ele meio que chama para guerra em relação ao terceiro comando puro, que é o TCP, então, e as próprias milícias. Então ele não pode, imagina, uma pessoa que escreve essas músicas, obviamente que ele, colocado numa cela junto com pessoas do TCP, obviamente que eles, você escreve ali, né? Então, imagina o alcance da música dele, nesse ponto de até conseguir inimigos, mas ele não diz, quando ele foi colocado numa cela do CV, ele diz que não tem vínculo, vínculo ele tem, mas que ele não é traficante, que ele não é criminoso. Mas, obviamente, que ele tem um vínculo até porque ele canta as músicas, faz as letras em cima da facção, né? Exaltando a facção. Isso ele não nega. Vera, como é que funciona? O funk para mim é sempre uma surpresa, né? Meu filho do meio está com 14 anos, só ouve funk e trap. Ele e boa parte dos colegas na escola. O funk meio que desce da favela e se torna a principal forma de música do Rio de Janeiro hoje em dia, né? Exatamente, mas isso não é só de hoje. É importante até a gente falar que eu me lembro na década de 90, onde houve uma criminalização do funk, onde houve toda essa discussão. Os proibidões. Exatamente. CD pirata no camelódromo, né? Exato, isso mesmo. Então, eu me lembro muito dessa época em que você chegava e a polícia achava, de certa forma, né, os policiais, principalmente na época das UPPs, isso houve também, isso nos anos 2000, isso já estou pulando um pouco, mas essa criminalização do funk, dos bailes funks dentro da favela. Por quê? O baile funk acaba atraindo muita gente para o consumo de drogas, essas coisas. Então, muitos moradores ficavam contra o funk
e outros não. Não, é uma coisa, é uma cultura, traz pessoas de outros locais, inclusive pessoas da classe média, para uma comunidade, e óbvio que muitas vezes algumas pessoas, a opção é comprar drogas, e para os traficantes, obviamente, isso é mais uma forma também de... Agora, tem uma bizarrice aí nesse argumento, né, Vera? Eu sou roqueiro. É uma questão de geração, você sabe disso. Claro. E eu ainda vou ao Circo Voador ver show dos velhinhos lá, né? Barão Vermelho, Paralamas, essa turma toda. Vera... consome-se maconha à vontade, tá? Exatamente. Não era diferente. Tem muita droga nas festas da Zona Sul também, né? E eu tô falando de maconha em show de rock, como eu poderia estar falando de MD dentro de boate. Exatamente. Eu não sei se as pessoas ainda usam cocaína, porque é o tipo da coisa que você faz dentro do banheiro Entre fechado. 4 paredes. Pois é, né? mas... você não precisa de funk para ter uso de droga, não, né? Exatamente, não precisa. Esse é um argumento da polícia, né? Enfim, eu acho até que a polícia, nesse ponto, eles não estão ali para avaliar isso. Eu acho que tudo bem, quer investigar, investiga, né? Tem lavagem de dinheiro, usa essas festas para isso, mas não é só ali. Eu acho que outra coisa que ficou muito clara, que eu acho que a gente tem que falar é sobre a prisão dele, do MC, né? Ele foi preso na casa dele, no Recreio dos Bandeirantes, e ele foi, como eles dizem na linguagem, totalmente esculachado, porque ele foi descalço, sem camisa e algemado. A gente sabe que o uso de algemas hoje é restrito, é uma excepcionalidade. Aliás, esse termo excepcionalidade sempre dá problema, né? Porque nunca se sabe direito como nós podemos entender sobre excepcionalidade. Quer dizer, a lógica da algema você só imobiliza fisicamente quem de alguma forma está resistindo, pode ameaçar de alguma forma, né? Exatamente, algum tipo de resistência. Ele não foi preso... eu estou dizendo isso, mas nem numa favela, né? Só se houver uma situação realmente de risco, do risco até para o próprio agente de segurança ali. Agora, no caso do MC Pose, do Rodo, ele foi preso num condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes. Ele estava com a família dele toda, salvo engano, com filhos. Tem, né? Acho que 3 crianças. A mulher dele postou uma mensagem dizendo que ele não teve chance de colocar um moletom, de calçar um chinelo, reportando essa situação toda. E tem uma comparação que me chamou a atenção também, que eu vi ontem muita gente fazendo, com a prisão do Rogério Andrade. Exato. Que foi pra delegacia, chegaram lá, né? Disseram que ele seria preso, ele se vestiu, se arrumou, chegou na delegacia sem algemas. E é uma pessoa relevante, né, para a cobertura de polícia no Rio de Janeiro. Com certeza, Luísa, com certeza. Muito bom, ótima pergunta. Eu queria até pontuar que eu já fiz várias prisões, eu sou do crime, mas no lado bom, né, de cobrir, da cobertura dos casos. Mas eu vi, por exemplo, o miliciano médio, né, de cuecas. Tá? Mas olha só, no bom sentido, eu estava lá cobrindo e a gente chegamos por volta de 5 e pouca da manhã, e os mandados de prisão só podem ser cumpridos a partir das 6 horas. E eu estava com o pessoal do Ministério Público, da Polícia Civil, no caso era até a Delegacia de Homicídios da capital, porque ele era o MED, ele era o braço direito do escritório do crime do capitão Adriano da Nóbrega, ex-capitão, né, do BOP. E a prisão dele foi em Vila Valqueire, e eu me lembro que chamaram algumas pessoas da imprensa e eu estava lá. E eu pude ver como era envidraçado, eu vi toda a ação da polícia junto com o Ministério Público. Eu vi ali a promotora falar assim, olha, conversando com ele estava sentado na cama, ele abriu, a polícia entrou, enfim, ele teve que abrir a porta. E ele, como eu falei, estava de cuecas, mas deu para ver, e a própria polícia, a própria promotora disse, coloca uma roupa nele. Né? Isso eu vi, gente, e não só eu, mas como colegas da imprensa. A polícia fez a busca dentro da casa, do imóvel, junto com a esposa dele também, com respeito. E ele era um matador de aluguel.
um matador de aluguel, que obviamente com armas e tudo, e a polícia, que era de grande número ali, nem algemou ali naquele momento, né? E ele foi com a roupa. Rogério Andrade também foi uma operação que teve também o Ministério Público. Eles tocaram a porta, esperaram ele abrir, falaram assim, pode ir para o banheiro, um policial vai com você, fez até a barba, tá? E ficou mais ou menos 1 hora dentro do apartamento, enquanto a polícia, o Ministério Público revisava, deu as senhas do computador dele para poder, enfim, do celular. E aí você vê a diferença, né? E imagina como foi na casa do MC Pose, né? Chegou lá, ele naturalmente... O MP não estava presente? Não estava presente. E como é que funciona isso, Vera? É praxe o MP estar, ele não precisa estar? Qual é a função do Ministério Público num evento assim, numa prisão assim? No caso do médico que eu falei, por exemplo, eu me lembro que era justamente por conta do caso da investigação do caso da Marielle, né? E aí chegou-se no escritório do crime, eles foram lá e era um trabalho conjunto do Ministério Público com a Polícia Civil do Rio, da Delegacia de Homicídio da capital. E deu tudo certo, sem violência, enfim, e a imprensa também foi chamada. No caso do Rogério Andrade, a imprensa não foi chamada, mas foi um trabalho específico do Ministério Público. Quem foi com o Ministério Público foram os próprios policiais militares que trabalham para o Ministério Público, que é a CSI, Coordenadoria de Segurança e Inteligência, que eles têm que faz esse apoio. Não teve Polícia Civil. Nesse caso do MC Rô, o certo, o ideal é que o MP sempre trabalhe com essa parceria com a Polícia Civil nos grandes casos. Agora, o MC Pose, da forma que ele foi apresentado, foi como se fosse um troféu. Você observa, logo depois da prisão dele, tem uma coisa que a gente tem que se preocupar, que ele foi visto como um herói para os pares. Ele tem um momento ali que tem uma filmagem, até que o Globo fez também, da repórter Jéssica Marques, que foi quando o MC Pose é levado da Polinter para fazer o exame de corpo de delito e, posteriormente, ir para o presídio, o MC Pose está cheio de microfone aqui, quase que enforcado, andando até a van, né, no caso o carro da polícia, para levar na viatura, e ali já está cheio de pessoas, né, de suspeitos, né, e eles acabam ovacionando o MC. Olha, Pose, o Pose. Imagina, aquela cena me fez uma análise ali, né, de que e ele, obviamente, algemado com traficantes, né, no caso, com suspeitos de tráfico, né, e ele, obviamente, ele também é um suspeito, mas assim, ele não tinha uma resistência ali, ele não resistiu à prisão. No momento em que ele foi preso lá na casa dele, pelo que eu soube, não encontraram nem arma. Pelo menos eu não vi isso no escrito, eu não estava nessa operação, mas ele não ofereceu resistência. Então, por que, como diz na linguagem da favela, esculachar o MC Pose? Eu acho que o respeito faz até com que a polícia seja até mais respeitada também pelos seus pares, né? O Gui já está conosco? Opa, Gui... Olá. Você que é o paulistano, cara, explica pra carioca aqui o que é funk. Bom, você sabe que o funk em São Paulo é gigante, né, hoje. Inclusive... Eu sei. Mas fomos nós que... Ryan fazem coisas juntos e tal. Mas fomos nós que inventamos, tá? E Gui, eu já queria até te passar uma mensagem aqui da Tatiana Salles, porque, na verdade, ela tá representando muita gente aqui no chat, tá? Ela falando, gente, eu não sabia quem é Pose do Rodo. Então, vamos lá, o funk e o MC Pose. Bom, se a gente quiser fazer uma coisa mais, assim, sociológica quase do funk, o funk nasce no final dos anos 80, começo dos anos 90, no Rio de Janeiro. Ele nasce de uma vertente de um ritmo de música eletrônica que chama Miami Bass, e eram as festas de aparelhagem, eram aquelas festas que evoluem daquelas festas do Furacão 2000 e etc., aquelas grandes festas de favela, com aparelhagem, ou seja, com aquele sistema de som gigante. E, obviamente, que são festas...
São festas dentro de favela. Festa dentro de favela, você vai encontrar o ambiente de favela. Se você subir o morro para comprar pó, você vai encontrar gente armada, principalmente no Rio de Janeiro. Tem uma diferença de Rio e São Paulo nesse quesito. Em São Paulo, você vai comprar droga na favela, você pode comprar droga na favela que nem você vai no Rio. O cara tá com arma, mas a arma tá escondida. No Rio é tudo sensível, você tem facções rivais. São Paulo você só tem o PCC. Mas a verdade é que, assim, o Rio estabeleceu o funk. Tinha uma época que você ia pro Rio, era impossível você passar um fim de semana sem ouvir, mesmo estando na Zona Sul, sem ouvir um batidão perto da sua casa, entendeu? E é um dos ritmos mais populares do Brasil, né, hoje. Assim, é de longe a maior expressão da música de favela, e eu acho que só perde pro sertanejo em termos de popularidade, e ganha até do gospel, que é um outro ritmo bastante popular hoje. O Pose do Rodo, especificamente, ele é de uma vertente que é essa vertente do proibidão. Tem várias vertentes do funk, né? Você tem... E o proibidão é essa que justamente fala da vida do crime. Fala dessas coisas. E a gente muitas vezes critica artista porque fala, não, esse cara não tem legitimidade para falar do que ele está dizendo, etc. O MC Pose tem, ele foi vapor, tem registro, né? Ele foi vapor do Comando Vermelho em 10 anos atrás. E ele admite isso, né? Gui? Admite isso. E saiu do crime para ser MC. Ou seja, também um pouco dessa hipocrisia da sociedade brasileira, de que você pode sair para ser pastor, mas você não pode sair para ser funkeiro. Você tem que deixar a vida do crime, mas você tem que deixar a vida do crime renegando tudo. E é um pouco impossível, né, você fazer isso. E o tema dessa garotada do funk, o funk, ele nos últimos anos, ele também mudou muito. Aqui você tem, né, o 150 BPM, você tem melody, você tem vários tipos de funk, mas assim, uma coisa que é muito forte dentro do funk é a ostentação. E dentro do proibidão, a ostentação é isso, que você vai consumir as melhores drogas, você vai ter os melhores carros, você vai ter as garotas babando em cima de você porque você tem poder, porque você virou uma pessoa de sucesso, que é um espelho do que a gente vê na sociedade, é um espelho dessa ascensão social, né? E é isso, é sobre isso. O Renan da Penha também, que é um outro MC de funk super criminalizado, né? Foi preso também algumas vezes. E assim, os caras não são santos, mas também você pensa num cara que nasce na favela, que de repente faz sucesso, esses caras ganham R$200 mil numa noite. Eles ganham muito mais do que o Paralamas hoje em dia. Quer dizer, o Paralamas tem aquela coisa de ganhar os direitos autorais, mas se você for pensar em show, o que o funk movimenta de dinheiro hoje, nenhum outro estilo, só o sertanejo acho que movimenta igual. Até porque esses caras, eles fazem shows curtinhos. Aqui em São Paulo, eles entram numa van, fazem 4, 5 shows no sábado à noite, com um cachê de R$80 a R$100 mil cada um. Então, é realmente uma expressão das mais fortes das expressões populares. Ele mescla, tem suas questões problemáticas. A ligação do Pose do Rodo com o Comando Vermelho é super sabida. Isso não impede, por exemplo, que ele colabore com uma série de rappers, de funkeiros aqui de São Paulo, mas ele não pode tocar em São Paulo. Ele não vem para São Paulo tocar, porque o PCC não deixa. Então tem algumas questões, porque ele foi um menino do Comando Vermelho e porque ele está nos territórios do Comando Vermelho, é onde ele atua, é onde ele tem palco. Agora, e é onde ele tem segurança. Gui, para nós, pessoas que são absolutamente ignorantes a respeito de funk como eu, e pelo que eu estou sentindo aqui no nosso chat, eu não estou sozinho, o rap americano, ele tem... faz parte da estética do rap americano representar culturalmente o crime, as gangues, a coisa. Então, muito das letras estão sempre se referindo a essa... É quase uma poesia concreta, né? Rima simples, batida rápida, aquela coisa muito... quase matemática como poesia, né?
Você vai saber descrever melhor, mas a coisa mais próxima que me vem à cabeça como poesia é poesia concreta, né? Aquela coisa muito ritmada, forte e marcado. E esteticamente o rap tem uma coisa lá nos Estados Unidos de apresentar mesmo e descrever como é que é a vida do crime, como é que é a vida do tráfico, como é que é a vida das gangues. A coisa de gangue é uma coisa que tem muito nos Estados Unidos, aqui menos, aqui é mais tráfico organizado. O funk é, de uma certa forma, a mesma coisa que no Brasil? É esse o papel? É a arte produzida na favela e como na favela dos grandes centros urbanos. Eles são, em geral, territórios em que o Estado não está e são controlados pelo crime. Portanto, é um reflexo desse pedaço da sociedade? Eu estou vendo a coisa direito? Como é que é? Não, é assim, tem uma diferença. A gente tem o rap, o gangsta rap brasileiro, né? Esse é o gangsta rap, né? Racionais, por exemplo, é o melhor exemplo de gangsta rap. Também foi criminalizado nos anos 90, a gente não pode esquecer disso, a polícia também ia atrás. Muitos dos rappers nos anos 90 estavam presos, muitos dos discos de rap foram gravados dentro do sistema prisional. A diferença, tem uma diferença importante do funk pro rap, que não é tão estética, mas é de onde acontece. O rap, ele saía, óbvio, você tinha muito show dentro das comunidades, você tinha muito show dentro de periferia, mas o rap, ele cruzava a ponte mais. Você tinha casas em Pinheiros que você ia ver um Racionais, entendeu? Que você ia ver o Dexter, que você... No Rio eu não sei, mas, por exemplo, aquele MC do Rio... que é super gangsta, que estava no Cidade de Deus, que era da Cidade de Deus, que agora me fugiu o nome, fechou na Daslu, que é uma das boutiques de luxo de São Paulo. Inclusive, eu estava na Folha nessa época. Foi uma coisa horrível, porque ele tirou uma arma dentro da Daslu no meio do show dele. De quem você está falando? Você está falando do MV Bill? MV Bill. MV Bill. Exatamente. Mas o funk tem uma outra diferença e que eu acho que faz toda a diferença, é que o funk é principalmente a arte da periferia para a periferia. Ele é o divertimento da periferia, é a festa, é a rave da periferia. Todo mundo tem medo de rave, mas quando tem rave com filho de desembargador, com filho de juiz, com filho de empresário, você deixa o cara ficar doidão lá, tomar seu MD, tomar seu ácido, ouvir música eletrônica, porque ele tá lá ricão, cheio de gente rica, sem problema nenhum, não vai machucar ninguém, não tem problema nenhum. Agora, você faz isso dentro de um território de disputa, dentro de um território pobre, tem todos os problemas do mundo. A gente tem a questão da discriminação, não dá para tirar a chave da discriminação dessa discussão, entendeu? Gui. Porque é sobre isso, é sobre não tolerar o divertimento dos pobres. E isso acontece no Brasil desde o samba. O João da Baiana andava com uma carta, porque na época do samba era vadiagem, né? Você era preso por vadiagem, desde o começo do século, ou por incitação ao crime, né? O João da Baiana tinha uma carta de um senador do PRP que gostava do som dele, e ele andava com essa carta do senador, dizendo que ele era um homem de bem, como salvo-conduto junto com o pandeiro. João da Baiana, que gravou um dos maiores discos de samba do Brasil com a Clementina de Jesus e Pixinguinha. Então, isso não é uma história nova. Isso é uma história de tentar colocar a população negra periférica no seu lugar. E quando a gente tem uma prisão espetaculosa do Pose do Rodo, não é sobre o estilo de música que ele está cantando, que o meu filho, que os seus filhos ouvem. Eu fui ouvir o Pose do Rodo a primeira vez, não é porque eu estava interessado no Pose do Rodo, é porque na minha casa ouvia-se a rodo, entendeu? Inclusive, eu acho muito meloso para o meu gosto, assim, o som. Eu gosto mais de... Eu não sou exatamente um super fã de funk, mas eu tenho um baita respeito pelo que... ele significa dentro da história da música eletrônica brasileira. Ele é um estilo que tem essa origem na música americana, mas ele ganha totalmente contornos nacionais. Ele traz personagens muito interessantes e traz uma molecada babaca também, né, gente? Não dá pra entender. Cara, pensa num cara que não teve nada a vida inteira e de repente ele começa a ganhar rios de dinheiro. É muito fácil ele pirar, né?
Antes dessa prisão no Pose do Rodo, há 2 semanas atrás, o MC Ryan, que é um dos parceiros dele, foi preso em Piracicaba dando cavalo de pau com um carro de luxo, não lembro se era uma Ferrari ou uma Maserati, dentro de um estádio. Entendeu? É isso, assim, os caras são os moleques. E essa cultura, que isso sim é muito parecido com a cultura do rap. A cultura do rap tem 2 coisas, né? Que até para além do gangsta, né? Tem uma cultura do bragging, né? Do você falar, eu sou melhor, dessa disputa, eu faço melhor que você. E tem a cultura do bling, que é essa cultura das joias, da ostentação. E essa cultura do bling, ela tá as 2 partes da cultura também foram influenciadas. Funk e rap não são tão diferentes, tanto que até uma das designações de estilo, porque hoje em dia você tem milhões de estilos, para o que o MC Pose do Rodo faz, é trap de cria. Trap é um filho do rap, que na verdade, é o rap mainstream já nos últimos 10 anos, é o trap. É o mesmo do estilo do Drake, do Future, desses caras grandes, assim. E são bem próximos, né? Então, na verdade, é o mesmo lugar, é a mesma mentalidade, mas eu acho que com essa diferença de como ela é consumida, que faz toda a diferença. Como combater os inimigos da democracia, mas dentro do regime democrático? Uma questão assim da democracia é que ela demora para apresentar resultados. A democracia estava aos poucos e concretamente, melhorando a vida da população. Não estava? É claro que estava. Mas um dos efeitos disso, por incrível que pareça, é a frustração. Acabou, porra! Temos ódio à ditadura, ódio nosso.